Chique. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de canela pastel, tá? Ou da mutação pastel com melanina canela, né? Que tem os isabelinos também. Porque no último encontro com o seu Sérgio Carlos, a gente acabou falando bastante, né? De pastel negro, né? Até falou de canela pastel, mas era para fazer negro. Hoje a gente vai falar pouquinho de canela pastel de concurso. Não tem muita coisa para ser falado de canela pastel, mas é sempre bom falar, né? Vou soltar aqui um vídeo para vocês aqui, rapidinho. Vamos lá. São os canela afetados pela mutação pastel. Vamos entender aonde o melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. Como dissemos, a mutação pastel dispersa a eumelanina nos canários melânicos clássicos canelas, ou seja, a eumelanina que estava concentrada no desenho passa a ser distribuída por toda a pena. O melhor canela pastel que buscamos é um canário que tenha melanina marrom escura distribuída por toda a plumagem de forma uniforme, fazendo com que o desenho do clássico desapareça por completo. Inclusive, as remiges e retrizes devem ter a mesma melanina marrom escura distribuída de forma uniforme. Devemos evitar os canelas pastéis que tenham uma tonalidade marrom clara, ou ainda aqueles que formem desenho, tanto o desenho eumelânico, formado por estrias, quanto o desenho feomelânico, que é aquele onde a tonalidade da borda da pena fica com uma tonalidade marrom mais escura que a tonalidade marrom do centro da pena. Bom, como todos devem ter percebido, nos canelas pastéis já temos uma exceção à regra. Sim, nos canelas clássicos queremos desenho largo, contínuo e paralelo. Já aqui, não queremos desenho. Essa já é uma exceção à regra dos canelas. São os isabelinos afetados pela mutação pastel. Vamos entender onde o melânico clássico se modifica quando for um canário pastel. Como já dissemos, a mutação pastel dispersa a melanina marrom, e o isabelino tem a eumelanina marrom, assim como o canela. Ocorre que a eumelanina que estava concentrada no centro da pena passa a formar o desenho e é distribuída por toda a pena, formando assim um manto de tonalidade bege claro sobre toda a plumagem. O melhor isabelino pastel que buscamos é um canário que tenha a tonalidade de eumelanina bege claro, distribuída de forma uniforme por toda a plumagem, inclusive sobre as remiges e retrizes. É de fundamental importância que esse manto seja visível e de maneira alguma ele pode ser claro demais a ponto de não ser visto. Devemos evitar os isabelinos pastéis que mostrem desenho eumelânico visível, ou ainda aqueles que apresentem um manto na tonalidade bege escuro. E aqui temos outra exceção à regra, agora em relação à regra dos isabelinos, já que também, assim como nos canelas, os isabelinos melânicos precisam demonstrar seus desenhos. Já o isabelino pastel ideal deve ter o desaparecimento total do desenho. A mutação Falando aí de canela pastel, né, pessoal? A gente viu que o negro pastel é... A gente viu que o negro pastel sempre quer o desenho, né? Com envoltura. Já no canela pastel é diferente, tá? Qual que é a melhor definição que eu já ouvi para canela pastel? Você pega um canário de fundo claro, né? Um lipocrômico e borrifa a melanina nele, né? Pra aquela melanina não tem um desenho específico, ela é só um borrado, né? Só tá ali a envoltura, né? Também eu acho que é uma boa forma de falar.
Tá ali só a envoltura, o que não faz parte do desenho. Então o canário tá todo melanizado em cima do lipocromo, né? É, a gente pode ver que esse aqui é vermelho intenso. Ó, canela pastel marfim intenso, tá, pessoal? Esse canário tá começando a escamar já, ó. Você pode ver que nem toda a plumagem dele tá com a mesma cor, né? Isso é uma característica de escamação, mas é um canário marfim, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. O mosaico fêmea. Olha lá. Os mosaicos já estão bem mais desenvolvidos, né? A gente pode ver aqui que até escama um pouquinho, mas ainda não se forma um desenho. A canária tá toda melanizada, né? Pode ver aí, tá? Todo melanizado. Pode até ter um risquinho aqui, né? Mas eu não sei se é de pegar na mão também. Deixa eu voltar aqui pro macho, que geralmente o macho é um bom exemplo. Olha lá. Canela pastel, tá? Tá até um pouquinho escamado, mas ele tá bem oxidado, tá, pessoal? Aí passando pros isabelinos, não muda muita coisa, tá? Só que essa melanina totalmente oxidada, ela passa a ter o tom Isabel, né? Dilui a melanina canela, tá? De isabelino pastel mosaico aqui, ó. Quem vê assim, pensa que é um canário de linha clara muito ruim, né? Porque eu ainda acho, mas aí é um gosto pessoal e não tá no manual, então não é julgado como eu quero, né? E sim como a regra diz. Eu acho que podia ter um pouco mais de melanina nos Isabéis pastéis, tá? Ao meu ver, assim, porque quando chega de perto tem alguns canários, inclusive lá no brasileiro mesmo, tem alguns canários que são difíceis de identificar, viu? A gente sabe que é um Isabel Pastel porque a categoria não fica igual a de vermelho nevado no caso, né? Olha esse canário aqui. Ele é um canela pastel, ele é um Isabel Pastel, mas eu não tô vendo quase nada de melanina aqui, ó. Talvez nas pontas das asas longas, né? Eu acho que devia ter um pouquinho mais de melanina aí no canela pastel, tá, pessoal? Nevado, olha lá, não teve nem intenso. Vamos ver aqui, ó. Marfim intenso. Olha lá, ó. Aqui dá pra ver que ele tá melanizado, né? Mas ao meu ver podia ter um pouquinho mais de melanina nesse dorso aqui. Mas é gosto pessoal, tá bom? Nada que altere aí o valor da ave ou como ela tem que ser julgada, tá? Vou passar aqui pro Onyx. Alguém tem alguma pergunta de Isabel Canela Pastel? Vai lá, Ricardo. Manda lá. Só para complementar aí a ideia, né? Claro. É um canário difícil de se encontrar, rapaz, para poder Raro, comprar. raro. Tá? Nossa, difícil demais. Até o seu Sérgio aí, na segunda-feira passada, né? Comentou que estava procurando um pastel aí, era Isabel, e não achou para comprar, na verdade, porque tem poucos criadores. O cara que começar a criar isso daí e se dedicar e começar a pegar, vamos fazer assim, seria a pressão de seleção, né? De plantel, vai melhorar muito essa cor aí. Ele tem muito a evoluir esse canário aí, sabe? Outra coisa para ser falada, né, é que ele não tem portador, né? Né? Então, provavelmente o plantel brasileiro eu acho que tem um sangue bem fechado, né? Muito, demais, demais, entendeu? Por isso que não Então, cria. assim como o Onix, né, que agora estão começando a aparecer alguns criadores aí que estão se interessando, né, é uma cor que ainda está muito restrita a poucos, entendeu? Tem um criador aqui em Dayatuba que cria, está arrebentando, na verdade, porque tem um punhado bom, né? E tá pegando o primeiro, segundo, terceiro ali, em todas as cores que ele cria. Por quê? Porque não tem ninguém que cria. Quem quiser chegar no brasileiro e criar uma cor dessa daí, eu até pensei, eu falei assim, nossa, eu vou pegar uma cor dessa daí para poder começar a abrir aqui,
e ajuda o clube, né, também a pontuar no brasileiro. Parece que o Ligeirinho também tá mexendo alguma coisa com, eu acho que é Isabel Pastel, acho que é. Se eu não estiver enganado, parece que já pegou alguma coisa lá. Posso estar enganado. É que é amarelo, né? Amarelo, enfim, eu não vou chutar, não vou falar besteira, né? Parece que eu escutei falar alguma coisa. Mas é uma cor que ainda tem muito a evoluir, entendeu? Então são canários aí que você vê aí, tá tudo escamado, e é campeão brasileiro, é primeiro lugar, segundo lugar, entendeu? Essas daí da foto aí não é coisa ruim, é tudo coisa que é o que tem de melhor, na verdade, né? Com Então, certeza. se pegar, nossa, eu tenho muita vontade, é que às vezes me falta tempo para poder cuidar dos passarinhos, porque o espaço eu tenho e eu poderia até ir atrás para poder comprar canários desse tipo aí, que também não são feios, Olha, entendeu? se quiser, eu faço até uma ponte pra você, viu, Ricardo? Nossa, rapaz do céu, ó, eu só vou desviando um pouco do assunto, Pode eu, falar, meu amigo. eu comprei, foi mais é, 20, 25 gaiolas, foi, em Meu modular. Deus do céu. Aí vou chegar a 40, né? E mais uma voadeira, foi. Entendeu? Para poder dar. Então vai ser 3 voadeiras e são 40 gaiolas, modular, de esteira. Já dá pra Vamos. fazer uma brincadeira boa, viu? Então, quando você fala assim, pressão e tal, o ideal seria fazer por 40 casais numa cor só, né? Dessas cores aí que são clássicas aí, branco, amarelo, vermelho. Tá? Você faz só amarelo, ou só vermelho, ou só branco. Nossa, é top, 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 entendeu? Você vai tirar alguma coisa boa, vai, a título de você concorrer ali entre os 10 primeiros. Mas, como eu já concorri também e é difícil de pegar primeiro lugar ali, entendeu? E quem ganha geralmente é só os grandão mesmo, você acaba querendo criar outras cores, né? E eu tô mais focado no Onix esse ano aqui para poder pegar a linha de Onix e continuar trabalhando. Mas eu tenho muita vontade de pegar o pastel dessa linha aí que você fala assim, nossa, esse canário é feio, feio nada, é bonito. É que Não, de perto é muito bonito, viu? falta mão de obra, falta pessoas de coragem para poder pegar essa cor aí, trabalhar afinco, entendeu? E buscar um plantel aí, fazer um plantel formado aí de coisa bonita desse canário aí. Nossa, é muito bom. Só para Ô, completar. ô Wesley, você tá compartilhando tela, meu amigo. Só fecha a sua tela, fazendo um favor. Você tá compartilhando a tela. Ih, rapaz. Pera aí. Mas a cor é bonita mesmo, viu, Ricardo? Sou até suspeito pra falar, porque Pode falar aí, João, quando você vai ajustando aí? pode, por favor, PH? Senão eu não consigo Beleza, fazer duas coisas ao mesmo tempo. tranquilo. Fala Cara, assim, comigo. Você tá bom? beleza, beleza. Graças a Deus e vocês aí, tudo bem, gente? Tudo Graças a Deus tranquilo? também. Que bom. Então, João, eu tive o prazer de ver um Isabel Pastel com fator, né? Mosaico. E foi lá na casa do Ronaldo. E foi a pegadinha que ele quis fazer comigo, né? Ele me chamou e falou assim: Ô PH, esse canário aqui é mosaico, linha clara. Aí é o que vale o conhecimento, né? Aí eu cheguei bem pertinho assim, eu falei, não, Ronaldo, esse negócio tá estranho, esse canário ali escuro. E aí ele me ensinou o macete, né? Quando a gente tem dúvida, assim, porque dá dúvida pro iniciante principalmente, né? Ele falou, PH, é só você pegar o canário aqui e soprar ele. Aí ele pegou, soprou, né? E a gente vê que
a plumagem interna, né, a do fundo, ela é escura, meio que cinza, não é isso? Exatamente, tem envoltura, né? Não, a subplumagem A sobreplumagem é escura. é escura. Então, qualquer dúvida que a gente tiver, às vezes, né, principalmente no Isabel, que parece mesmo. O mosaico, então, você olhando de longe assim, você pensa que é um canário mosaico linha clara, né? E aí eu queria te fazer a pergunta, essa parece pergunta, né, de iniciante, mas eu nunca vi um amarelo. Tem também, né? Tem fundo branco, fundo amarelo, tem sim. Deixa eu botar um aqui na tela pra ti. É que eu sempre pego os vermelhos, que é mais fácil da a visualização no celular, né? Geralmente o Aham. pessoal entra no celular, mas tem fundo branco e fundo vermelho também. Deixa eu achar aqui pra você. Inclusive o Ronaldo é um grande criador aí da cor, né? É, e os preços dele assim, são bem acessíveis, sabe? Eu sempre estou divulgando a, o- Aí, o o- Ricardo, ó. e outra coisa, viu, Ricardo? Ele é um grande criador, mas ele cria lá, mais ou menos, se não me engano, né? A última atualização aí, João, teve um vídeo, acho que eu fiz, o Samuel também fez. Acho que ele cria umas 100 cores. É, Acho que pra e mais, ele viu? Até é, mais. que eu vi lá umas 100, né? Mas é porque tem linha macho, linha fêmea, aí bota no meio das cores, né? Mas casais mesmo, ele faz pouco casais. Ele faz e é campeão brasileiro. E faz aí 5, 6 casais de cada um, sabe? Ele vai mesclando. O É, que Ronaldo Beltrão, eu conheço ele. gente fina pra caramba, viu? Então, ele Tá tem devendo uma vinda tem aqui os também. Isabéis. Ele tem os Isabéis. Pode fazer contato com ele, que ele vai no brasileiro e leva para você. O dele é com Conheço. fator, né, PH? O que eu vi lá é com fator. Eu não lembro de ter visto amarelo Isabel, não. Olha lá, ó. Mas o que Falou no homem, ó. Olha lá. 91 pontos, ó. é Isabelino dele? opalino Aí, amarelo mosaico. aí, tá vendo? Falou no homem. Eu nem sabia que você tinha essa foto aí. Mas é um canário que o amarelo aí, pelo que eu vejo, talvez dá para ver a melanina. Mas no vermelho, É só bem chegando difícil também, viu, pegar. Tem que é grudar na difícil. gaiola, né? Aham. É difícil visualizar mesmo. Por isso que, inclusive, por isso que eu uso mais as fotos dos vermelhos, viu? É Mais difícil. fácil. Mas bem legal essa observação sua aí. Eu também acho que deveria ter É mais trabalhar uma forte a melanina. melanina, né? É, mas você acha, ô João, por essa questão de borrar muito as costas do canário, não ia ficar meio esquisito, não? Sei lá. Não fica pegar, porque assim, como é que o pessoal. Quem que me ensinou isso? Como é que é o nome? O Manhas me ensinou. Manhas é um juiz também. Ele falou para enxergar o Isabel Pastel como um isabelino envolto. É que eu não sei se você já viu um isabelino clássico de perto também. Você já viu de perto? Já, João, É, já. então, o Isabel clássico, você vê a melanina, né? Já no Isabel Sim. pastel, ela dilui. O que que acontece? A melanina do Isabel pastel, ela é como se fosse uma envoltura só, né? Então, o canário mais envolto, ele vai ficar um tom mais escuro e um tom mais amarronzado, né? Quem cria melânico aí sabe que tem uma envoltura eumelânica, né? Que é bem difícil de achar, e uma Aham. envoltura felmelânica, que é mais comum. Você bota os dois canários no sol, um brilha um preto azulado e o outro brilha marrom, né? É bem comum
da gente se ver assim. Por isso que eu falo que Isabelino Pastel devia ter um pouco mais de melanina. Porque se você olhar nessa canária, que é mosaica, pô, a canária tá muito branca. Muito branquinha mesmo. Tá, tá. É uma linha fêmea aí, né? Isso, se você marcar, você fala que é uma amarela mosaica ruim, né? É. Às vezes tem até que soprar a plumagem pra gente ver o pastel, né? Que fica cinza chumbo. Todos os pastéis, na hora que você olha assim, você fala assim, nossa, é a cor ruim, é a cor ruim. É, sim. Aqui, olha pra você ver como é que é a vida. Lá na outra loja que eu trabalhava, uma vez a gente comprou um lote de canário, eu nem criava canário ainda. Comprou um lote de canário, veio um todo branquinho assim, e pequeno, né? E os outros brancos que vinha grande. Eu falei, nossa, acho que esse aqui é um branco, sei lá, um branco ruim, né? Mas na hora que eu peguei o canário, foi bem coincidentemente, bem quando eu comecei a criar canário. Aí eu comprei o manual, que é aquele amarelinho. Não sei se vocês já viram o manual amarelo. Que é o anterior desse preto. Aí lá, e eu morri de ler aquele negócio lá, li um monte de vezes. E eu peguei o canário uma vez para cortar a unha. Aí eu falei, vou soprar a cloaca aqui para ver se é macho ou se é fêmea. E tinha melanina por baixo, né? E eu tinha lido lá nos lipocrômicos que os lipocrômicos não tem melanina nem na subplumagem, né? Só tem no olho. Eu falei, então esse canário aqui não é um branco branco, né? Deve ser alguma mutação. Hoje eu tenho o entendimento que era um Isabel Pastel, porque a gente botou para vender e já vendeu rapidinho. Mas hoje eu tenho um entendimento que era um Isabelino Pastel, porque não conseguia ver melanina por fora, mas por dentro ali era cinza chumbo. Isso aí aconteceu. Fatos canaricultores. Vou criar Era um livro era de uma, histórias das era canariculturas. uma fêmea mosaica sem nada, né? Bem branquinha, Exatamente. teoricamente, né? Teoricamente, Exatamente. bem branquinha. Quem olha assim vai falar, pô, é uma amarelo mosaica ruim, né? Olha só. Deixa eu ver se tem alguma outra foto aqui pra gente ver. Mas é bem curioso isso aí. Olha lá. Marfim. Pra mim é um canal de linha clara, pô. Pelo amor de Deus. Tem É um jeito. Tem amarelinho. jeito. Só vendo de pertinho mesmo pra saber, viu? Deixa eu pular aqui pros Onix aqui. Tem Eu, alguma ulti- mais eu perguntas? ultimamente, ô, João, ultimamente eu tenho usado lá o canarinho do Ronaldo para testar o olho, porque Não, mas é assim mesmo. É assim pelo mesmo. menos é porque no nosso campeonato aqui não tem essa variedade como tem um aberto aí, outros, Sim. Pirassununga, Sim, sim. não tem, Tem né? que sair visitando, senão não aprende, viu? Senão não dá. É o problema, João, que é igual o Ricardo falou aí, que eu acho que é difícil você encontrar, pelo menos aqui na minha região, né, aqui em BH, é difícil você encontrar um criador que tenha uma variedade de cores num lugar só, né? A maioria aqui Isso, concentra, ou cria vermelho, ou cria branco, ou cria isso. amarelo, aí é É, complicado. aqui eu ainda dei sorte na minha região. Quando eu comecei a criar, tinha o André Caldas ainda morava aqui na minha cidade. Né? O sogro dele cria lizard, cria raça espanhola, mas em cima lá é 2 andares de canaril que eles têm, né? Aí em cima ele criava os canários de cor que ele estava estudando para a prova de juiz. Então tinha muita cor diferente. Então eu sempre dava a desculpa que eu queria comprar uma farinhada para ir lá ver o canarinho do rapaz, sabe? Porque senão você não treina o olho, não. A minha
O pessoal fala por que eu ainda não prestei a prova para juiz, mas eu sempre falo, falta experiência ainda, pessoal, de ir ver canário. E não é só ir ver canário bom, é ver canário ruim também, sabe? Às vezes tem coisa de acasalamento. Por exemplo, no último ano e agora no início desse ano, eu tô aprendendo muita coisa de acasalamento, né? Tenho conversado com bastante criador especialista aí das cores e tal, conversado bastante com o Léo lá sobre vermelhos, né? Tenho aprendido muita coisa que nesses anos eu não. Que eu acho que não deve ser nem um conhecimento de um juiz, sabe? Porque o juiz julga o que tá na mesa, né? O plantel julga. Antes de ir pro Onyx, vai lá, Vladimir. Fala com a gente. Tudo bem? Boa noite, ô, João. Boa noite a todos aí. Ô, João, o Ágata Pastel já aparece mais um pouco, né? Ó, Parece. o desenho, né? Não, a melanina. É que a mutação pastel, ô Vladimir, no Ágata e nos negros, os negros oxidados, ela age de maneira diferente. Ela inverte a melanina, reduz feomelanina, né? Então o desenho dá uma afinada e ela modifica a melanina para cinza chumbo. Quando o pastel passa pro canela, é diferente, ele dá uma dispersão de melanina. Então é como se a melanina explodisse na pena, né? Você tivesse passado um spray por cima da pena só. Então ela não tem um desenho específico, né? Só fica um borrado. Quanto mais borrado, melhor, né? Esse é o pastel de concurso, tá? Tanto o canela quanto o isabelino não pode ter desenho, tá bom? Ô, João, eu não estou vendo a tela aí de compartilhamento sua, não. Eu acho que tem de novo aí, está compartilhando. Não sei se é o. Pera aí. Interromper. Aí, melhorou. Compartilhar de novo. Tá a tela do YouTube agora. É isso? Ah, sim. É porque não está aparecendo a imagem, hein? Ah, tá. Não, é que eu já tinha mudado. Tá Já tô bom, passando pro Onyx aqui. beleza. Beleza? Só vou passar um videozinho aqui falando rápido sobre o Onyx. Tem bastante foto aqui para mostrar para vocês, tá, pessoal? Isso, é importante estarmos com todos os conceitos já claros em nossa mente. Os conceitos de variedade, categoria e o que mais utilizaremos daqui para frente, que são os conceitos dos melânicos clássicos. Vocês perceberam como os conceitos vão se repetindo e isso facilita o aprendizado. E é claro, quando houver alguma exceção, nós avisaremos. A mutação Onyx surgiu na Espanha em 1986, de um casal de negros clássicos, um verde intenso e um azul. É uma mutação autossomal e codominante em relação à mutação opalino e à mutação mogno, que conheceremos na próxima aula. Os canários Onyx têm como característica a modificação da disposição da eumelanina na plumagem, fazendo com que a eumelanina que estava concentrada no centro da pena do clássico se espalhe pela pena, e como consequência, a tonalidade das estrias e interestrias se tornam menos brilhantes nos mutados. E ainda, essa disposição realça a envoltura, especialmente nas regiões da nuca, cabeça e dorso. Outras duas características importantes são o efeito fuliginoso sobre toda a plumagem e a presença de ligeiras bandas transversais, especialmente sobre as remiges e retrizes. Eu acho que o cara fala muito complicado, tá? Todo mundo tá vendo aqui que, pessoal, isso aqui não é um defeito do seu celular nem nada. No Onyx realmente tem esses barramentos horizontais, né? A gente sempre lembra aí dos desenhos que são verticais, né? No Onyx ele vai ter uns barramentos horizontais, como se fosse aquela máquina de Xerox quando tá acabando a tinta, que sai uma área mais escura, uma área mais clara. Acontece a mesma coisa aqui, é uma característica do Onyx, tá? Vai ter
nos negros oxidados, azuis, verdes e cobres. Vai ter no ágata, vai ter no canela e vai ter no Isabel Onyx, tá? Isso aqui é uma característica do Onyx, tá bom? Os canários Onyx participam dos concursos nos negros, canelas e ágatas. E agora veremos o que precisa ser analisado em cada um deles e o que mais é valorizado no canário afetado pela mutação. São os azuis, verdes e cobres, afetados pela mutação Onyx. Vamos entender aonde o melânico clássico se modifica quando for um canário Onyx. A mutação faz com que a modificação da disposição da eumelanina deixe a tonalidade do desenho menos brilhante. Porém, o desenho continua idêntico ao clássico nas suas características, largo, paralelo e contínuo. O negro ônix, ainda em função do realce da envoltura e da presença do efeito fuliginoso, tem um contraste entre o desenho e a cor de fundo, menos perceptível. O bico, a pata e as unhas devem ser negros. O melhor negro ônix que buscamos é um canário que tenha o desenho idêntico ao clássico, com a tonalidade negra, que tenha a envoltura oxidada, onde o efeito fuliginoso esteja uniformemente distribuído, que não tenha feomelanina e que seu bico, suas patas e suas unhas sejam negras. Devemos evitar os negros ônix que tenham muita feomelanina, desenho fino ou ainda que tenham pouca envoltura e pouca presença de efeito fuliginoso. São os canelas afetados pela mutação Onyx. Vamos entender onde o melânico clássico se modifica quando for um canário Onyx. A mutação faz com que a modificação da disposição da eumelanina deixe as tonalidades do desenho menos brilhantes. Porém, o desenho continua idêntico ao clássico nas suas características, largo, paralelo e contínuo. O canela ônix, ainda em função do realce da envoltura e da presença do efeito fuliginoso, tem um contraste entre o desenho e a cor de fundo menos perceptível. O bico, as patas e as unhas devem ser amarronzados. O melhor canela ônix que buscamos é um canário que tenha o desenho idêntico ao clássico, com a tonalidade marrom, que tenha a envoltura oxidada, onde o efeito fuliginoso esteja uniformemente distribuído, e que seu bico, suas patas e suas unhas sejam amarronzados. Devemos evitar os canelas ônix que tenham desenho fino, ou ainda que tenham pouca envoltura e pouca presença de efeito fuliginoso. São os ágatas afetados pela mutação Onyx. Vamos entender onde o melânico clássico se modifica quando for um canário Onyx. A mutação faz com que a modificação da disposição da eumelanina deixe a tonalidade do desenho cinza escuro. Porém, o desenho continua idêntico ao clássico nas suas características, numeroso, fino e intercortado, além das demais características do clássico. O ágata ônix, em função do ligeiro realce da envoltura, deixa na tonalidade cinza pálido e acompanhado da presença do efeito fuliginoso. Tem um contraste entre o desenho e a cor de fundo menos perceptíveis. O bico, as patas e as unhas devem ser claros. O melhor ágata ônix que buscamos é um canário que tenha um desenho idêntico ao clássico, com a tonalidade cinza escuro, que tenha a envoltura residual da tonalidade cinza pálido, onde o efeito fuliginoso esteja uniformemente distribuído, que as remiges e retrizes tenham a mesma tonalidade do desenho e que os bigodes sejam visíveis. Devemos evitar os ágatas ônix que tenham desenho largo ou contínuo, de tonalidade cinza claro, ou ainda os que tenham excesso de envoltura e bigodes ausentes. Com origem Beleza, pessoal. A gente falou ali dos Onyx, né? Antes de eu começar a falar aqui, alguém tem alguma dúvida aí sobre o vídeo falando de Onyx? Se não tiver, a gente vai prosseguindo. Aqui eu separei alguns vídeos e fotos, tá, pessoal? Para vocês verem aí, ó. Essa aqui é uma canara Onyx, mas a gente não vê o barramento, tá vendo?
Tá, eu não consigo abrir o Meet agora. Alguém abre o microfone. Tá dando pra ver o passarinho? Tá sim, João. Ah, Tá. beleza. Sim. Olha lá, ela é uma canara Onyx que não apresenta o barramento. O barramento ele tá ligado também à estrutura de pena, tá? Vocês podem ver que ela é uma canara intensa, tá ligado com estrutura de pena. Os intensos tendem a ter menos, tá bom? Isso é normal de acontecer. Essa canara é meio fator. Eu tava na época fazendo um trabalho para fazer verde Onyx, né? Essa aqui era a primeira geração da canária. Só que eu abandonei esse projeto aqui. Aqui a gente pode ver três machinhos, né? Onyx também. Deixa eu ver se eles viram as costas. Olha lá. Tom de melanina é diferente, tá, pessoal? Tom de envoltura é que eu queria passar a sensação de envoltura para vocês, mas eu não consigo. A envoltura do Onyx, ela é cinza chumbo, né? Ela é bem característica mesmo. Aqui são dois intensos. Deixa eu passar pro lado. Aqui, ó. Olha, esses são filhotes, tá? Olha como é que as costas são bem fechadas. Aqui dá pra ver um pouco, dá pra sentir um pouco da envoltura do Onyx, ó. A envoltura é cinza chumbo, né? Olha lá. A característica de Onyx também, pessoal. Deixa eu tentar parar no frame aqui certinho. Aqui, ó. Característica de Onyx também, escurecimento de cabeça, tá? Geralmente, negro, Onyx, canela, Onyx, dificilmente vai ter desenho de cabeça, tá? Vai se formar aquilo que a gente chama de capuz, né? Vai ser a cabeça toda preta, pescoço preto e um pouco de desenho no dorso, tá? Geralmente, quando a gente tem Onyx aí já de uma qualidade um pouco superior nos negros, é normal de nascer aquela calota, o manto, né? Que o pessoal fala nas costas do Onyx. Se perder a mão daquilo é complicado, porque lembra que o Onyx ainda é um negro oxidado, né? Característica de negro oxidado, desenho largo. Às vezes tem tanta envoltura ali que cobre o desenho, né? A cor de fundo se confunde com o desenho. Você perde o desenho ali, né? As fêmeas se beneficiam um pouco disso, tá? Os machos não, os machos têm que ser um pouquinho mais desenhados que as fêmeas, tá? Isso aí já com experiência de concurso falando. Às vezes o juiz ele pontua mais as fêmeas mais tapadas, os machos um pouco tapados, mas ainda desenhados, tá? Olha lá. Esse machinho aqui no caso, ó, ele é bem negrinho, mas ele ainda desenha um pouco de cabeça, tá? Eu fiquei. Olha como eu descobri isso. Eu ficava puto porque eu mandava os Onix e só as minhas fêmeas classificavam, né? Aí eu fui perguntar pro juiz o porquê, ele me explicou aí o porquê que o meu canal não tava sendo pontuado. Olha lá. Mais dois. Aqui dá pra ver que a envoltura dessa ave aqui é cinza, né? Bem acinzentada mesmo. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente consegue ver a envoltura, tá? Uma é vendo de perto e você vê ali na luz que o bicho ele rebate uma luz ali. Quanto menos feomelanina, mais azulada essa luzinha aí que você vai ver, tá? Aqui, como é que eu falo? Ah, dá pra ver que a envoltura é cinza. A gente vê a remígia aqui, a retriz, bem acinzentada. Tá vendo essa borda da pena aqui, ó? Onde eu tô passando o mouse. Essa borda da pena, ela não tá marrom, tá? É um canário com pouca feomelanina. Esse aqui é um dos melhores machos que eu atirei, tá, pessoal? Esse macho morreu ano passado aqui, ó. Mas olha que macho bonito. Grande, esse canário era grandão. Olha lá. Bem bonito esse canário. Aqui, ó.
Olha lá, mais filhotes. Olha como é que filhote nasce tapadão, ó. Bem tapado mesmo. Característico de Onix mesmo. É claro que por vídeo vocês não vão conseguir ver os barramentos, tá, pessoal? Possível. Aqui, ó. Uns intensos, um barramento, ó. Canários bem negros, né? Olha lá. Quando são filhotes, são bem negros. Dá pra ver o barramento aqui na cauda. Tá vendo? Mas é difícil. Olha lá, outro machinho. Esse machinho ia pro brasileiro do ano passado, acabei não mandando, porque foi lá no Rio, né? Reproduziu legal até aqui, ó. Tinha uma foto que eu queria mostrar pra vocês, bem interessante. Aqui, ó, esse filhote, ó. O filhote foi recém-separado. Olha como é que é fosca as penas de filhote do o Onix, ele é bem característico no ninho também, tá, pessoal? Olha como é que esse filhote é bem fosco, né? Dá uma impressão de bem fosco. Olha lá, ó. Uma impressão de bem fosquinho. Bem característico do Onix, tá? Aqui, ó. Aqui já tem felmelanina na área. Essa canara de baixo até que não muito, ó. Essa canara não, mas essa aqui tem bastante, ó. Bem amarronzada a borda da pena, ó. Tá vendo? Aqui são os Onix no ninho, né? Vocês veem que nasce bem pretinho também. Aqui ainda não dá pra ver o que é Onix, o que é portador, mas nasce bem pretinho também. Olha lá, ó. Aí aqui vai crescer, não vai dando pra ver, ó. Aqui você consegue ver o brilho um pouco azuladinho, ó. Esse aqui é um intenso. O do meio é um mosaico, tá? Olha como é que as costas do mosaico vêm bem fechadas. O Onix bom, ele tem que vir com as costas fechadas, tá, pessoal? Quando é filhote, assim. Ó. Como é que é bem fechado. Esse aqui é um nevado. As costas vêm bem fechada mesmo. Aqui é bem interessante esse vídeo, pessoal, ó. São os verde Onix que eu tinha. Nevados. Ó, azul. Vocês podem ver que a melanina é de tom diferente mesmo. Aqui você consegue ver felmelanina, ó, tá vendo? Mesmo assim eu consegui fazer 90 pontos com um dos canários que tá aqui nesse vídeo, tá? É outra linha que eu tive que parar também, tá? Os azuis e verdes Onix. Aqui, uma canela. É uma canela Onix também, só que é uma canela, pessoal. Bem interessante essa canara aí. É uma canela vinda de negro, tá? Então, é uma fêmea. Todo que é canela que vem de negro, ela perde potência melânica. E vem com bastante felmelanina, tá vendo? Bastante felmelanina aqui, ó. Ela perde a potência melânica no desenho e na melanina mesmo, na envoltura, né? Vê que nasce um canário bem clarinho aqui. Por isso que a gente evita canelas que venham de negros, tá? Eu evito também fazer negro portador de canela, tá bom? O pessoal fazia antes para corrigir plumagem, tá, pessoal? Aqui são os 3 machinhos que eu mostrei. Aqui intensos. Eu acho que eu só não separei dos nevados, né? Aqui é canela ainda, ó. Olha lá, ó. Como vem sem melanina, né?
Aqui foi uma das primeiras Onix que eu fiz campeã, né? A canária é muito, muito boa. E aqui são os canelas Onix também. E é isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui essa parte aqui. Esse aqui é um Onix Palino, tá, pessoal? A gente ainda não falou de opalino, vai falar, mas o que é esse canário aqui? É um intermediário entre o Onix e o opalino. A mutação opalina, ela tá no mesmo alelo genético do Onix, tá? Tanto o Onix, contra o Palino, contra o Mogno. Tá bom, pessoal? Pode ser que vocês peguem ainda linhagens que saem canários intermediários, mas hoje em dia já é mais difícil, tá? Aqui eu tava fazendo verde Onix, acabou saindo um Onix Palino aqui, tá? Eu lembro que desse mesmo casal aí, é o canário mate também, tá? É o mate, que é a mutação aí que a Argentina tá trabalhando. Meu Deus, olha essa moto. Perdão, pessoal. A Argentina tá trabalhando nessa mutação. Que eles vão tentar passar, né? Mas ela tá bem próxima ao Onix também, tá? Mas esse canário aqui é interessante, ó. Pode ser que vocês peguem uma linhagem de Onix que ainda nasça desse jeito, tá? Nasça algum indivíduo desse jeito. Ó, aqui são mais alguns verdes, ó. Isso aqui é tudo, todas essas fotos são da minha criação, tá, pessoal? Olha lá. Agora acabou mesmo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Todas. Mas Diga. foi bem esclarecido. Brincadeira. Ricardo com alguma dúvida? Vai lá, Ricardo, fala comigo. Então, para complementar, no vídeo da FOB, ele fala lá dos ágatas, né? Que as unhas e o bico do ágata tem que ser branco, né? Não é que tem que ser branco, ele não sai branco, na verdade, ele sai acinzentado, entendeu? As unhas e o bico dos ágatas ônix. Não tem jeito, todos eles saem com um resquício na unha, assim você vai ver bem no centro da unha, ele tem uma sujidade de, de negro ali. Não chega a ser negro, mas também não é branco, branco puro que nem um ágata. Então ele tem ali um resquíciozinho ali, que é uma sujeirinha ali, que é próprio, acredito, seja do ônix, né? Mas já vi também nos ágatas clássicos, né? Sim, Vermelho, sim. tanto no amarelo quanto Se no botar muita vermelho. melanina, a unha começa a ficar preta também, né? Também começa a ficar preto, exato. Isso daí, queria complementar isso daí também, que tem isso daí, né? Agora, o barramento aí, entendeu? Que chegou a comentar, né? O barramento é fantástico, entendeu? Quando você pega, assim, nos canários que estão mais puros, né? Você vê o barramento subir até para as costas, para as penas das costas, assim, ó. Você vê que existe, assim, aquele sombreamento de barramento na pena das costas, né? Aonde que, quando você vê um canário, assim, que está mais distante de estar puro, assim, mais seria só as penas longas só, né? Que você consegue visualizar. E quando ele fica muito negro, é, pelo menos nos ágatas que eu estou observando, que seria o prateado, aí só, assim, numa claridade muito boa, que você consegue ver os barramentos ali nas penas longas. Vou lembrar mais coisas, depois eu chamo de novo, mas assim, a princípio seria isso daí para complementar. E o Agatha Onyx, né? Ele é o. Não vou falar o oposto,
mas ele é diferente do clássico, né? Ele tem que ter envoltura ao mesmo tempo que não tem que ter, né? Esse que é o negócio. A cor de fundo ela fica acinzentada, não fica branca igual no clássico e também não chega nem perto do topázio, tá? Você pode ver a cor de fundo aqui, pessoal, que é bem cinza. Isso o que que é? Envoltura, tá? Tem melanina misturada ali. É pouca? É pouca. É só deixa cinza? Só deixa cinza, mas tem, tá? Por isso que surgiu meio que uma polêmica, né? Quando surgiu o Agatha Onyx, porque todo mundo com o Agatha clássico tá remando contra a maré, que é colocar melanina e tirar a envoltura do fundo, né? Já quando surgiu o Onyx, falou que poderia ter uma ligeira envoltura, né? Então muita gente foi contra isso, né? Vai lá, Wilson, fala com a gente. Há uma dúvida aí que esse pessoal, boa noite, pessoal. Esse pessoal aí esse rapaz da FOB, aí, não sei de onde tiraram esse cara aí que faz As fotos? os cursos aí. Ah, sim. Esse rapaz que apresenta as cores e tal. Mas sempre fala ali que o desenho, por exemplo, falou o desenho do Onyx, o desenho do pastel, deve ser sempre igual ao desenho do clássico, certo? No caso do Agatha, né? Correto. Só que a gente percebe que é impossível, né? Você vê no Onyx aí a Não diferença é dá, grande. não Não tem dá, como chegar, né? não Pelo dá. menos não se chegou ainda, né? Não, eu acho que nem vai chegar, né? Porque uma que o fundo é mais envolto, né? Então perde contraste, o desenho fica mais largo mesmo, não tem jeito, né? Ah, tá. E outra, quanto mais melanina você joga, mais o desenho fica largo também, né? Então acho que nunca vai chegar mesmo. Vai ficar uma Tá. característica da cor mesmo, né? Sei, Mas sei. tem que seguir o desenho clássico, né? Mas a gente sabe que não vai, né? É impossível. Aham. É igual, pra você ter ideia, escurecer o bico do Onix, do negro, né? Cara, eu já Certo. comprei canário clássico com o bico todo preto, com a pata preta, mas quando passa pro Onix, e olha que ironia, uma mutação que escurece, né, a plumagem Certo. e clareia as patas, cara. É um negócio muito doido. E nasce unha branca ainda, viu? Nasce Que unha louco. branca. Eu aqui lutando para os meus ágatas, os clássicos vermelhos, Aham. ficarem com a unha totalmente branca, mas volta e meia você já vê lá uns Os 4, 5 lá. melanizados, né? Ei, rapaz, dá um desânimo. Mas eu acho que isso aí não derruba, não desclassifica totalmente ou Não, chega a cair? só o clássico derruba, né? Porque a unha tem que É? ser branca. Ah, E tá. não pode ter mancha no bico também, né? Ok. Aquela Mas manchinha da ponta do bico é já cruel derruba, também, né? já derruba. Hum, hum. Mas filé, era isso aí, João. Obrigado, viu? Beleza? Valeu. Vai lá, Ricardo. Ô, João, queria saber aí uma dúvida, né, na verdade. Eu tinha umas penas quebradas, né, acabei arrancando. As penas que quebra e você faz o arrancamento, ele vem em tom diferente no Onix ou permanece o mesmo tom? Então, aí eu vou falar não só do Onix, como de clássico, tá? Pode ocorrer três coisas aí no caso, né? Uma, e é totalmente aleatório, tá? Uma, a pena vem totalmente melanizada, que seria o sonho do sonho, mas essa é a que menos sai, tá? Dois, a pena vem com uma ponta branca, igual eu mostrei esses dias lá no grupo, né? Ou três, a pena vem com a mesma feomelanina, tá? Que isso também é uma das que mais acontece. Não tem jeito. Mas, assim, quando eu tô no mosaico, por exemplo, se nascer com a ponta branca, pra mim tá ok ainda, entendeu?
Não pode vir com a ponta melanizada. Eu acho que eu só tive um canário que ficou totalmente melanizado. Mas ponta branca eu acho bem mais benefício do que felmelanina. Entendeu? Porque na hora que o juiz bate o olho, ele não vê felmelanina, entendeu? Ele sabe que foi arrancado. Isso com certeza. Por exemplo, as penas de ponteira aqui desse ágata que tá na tela aqui foram arrancadas. Desse lado. Tá vendo que tá mais branco do que a desse lado? Isso aí é sinal de arranque. Tá mais claro. 90% aí dos canários brasileiros vai estar arrancado essas penas aí, entendeu? Deixa eu ver se o outro também tá. Aqui não dá pra ver. Isso daí é complicado, né? Porque É a complicado. pena que é pena de ninho, né? A pena longa. Olha lá, E não essas tem penas que foi arrancado. Tá vendo? Olha lá, ponta branca. Tá vendo? E outro detalhe, o manual fala para poder vir na mesma coloração, né? Para ser uniforme, né? Sim. Mas a pena da asa sempre é um tom abaixo. É difícil vir na mesma cor. Ainda mais no Onix, né? Que a mutação faz ficar mais escuro na cabeça, dorso e costas, tá? Às vezes é remar contra a maré também, igual lá no Ágata, né? A gente põe mais melanina, mas as penas longas não acompanham. Às vezes é trabalho também, né? De homogeneizar isso aí. Tem canário que Eu nasce com tenho, uma carga melânica muito grande. Mas você eu vai ver tenho um, na ponta não corresponde, sabe? se eu não estiver enganado, eu tenho um canela aqui, que ele tá com as penas da asa e cauda mais escura, mais próximo do dorso do que os outros irmãos deles, né? Os outros não, é tudo um tom abaixo. E também outra coisa que eu observei, todos, sem exceção, vem com a pena de ninho forte, 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 preto, 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 no caso marrom, 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 né? Depois que faz faz a muda de ninho, cai um tom também. É bem sutil, mas dá uma diminuidinha bem sutil no tom. Eu acho que isso aí eu acho que tem como explicar, porque a pena de ninho ela é uma pena mais felmelânica também, né? Quando ele muda de pena, ele tira um pouco dessa felmelanina, né? E a felmelanina ajuda a escurecer também, né? Você pode ver aí pros grandes criadores, até de negro clássico. Os caras não descartam 100% da fel, né? Eu tenho uma live que eu participei do curso para juiz mesmo, que o Mauro Heineck fala, a parte felmelânica do canário também é importante, mas tem dois tipos de felmelanina. A felmelanina avermelhada, né, que é a felmelanina ruim, e a felmelanina castanha escura, né, que é a felmelanina boa, que eles falam. E dentro da plumagem do canário, ele tenta deixar um tanto assim, ele até falou o número, né, que eles brincaram que ele é engenheiro, ele até falou o número de 2% aí, para ajudar a escurecer mais ainda a ave. Né? E outra, se tirar 100% da felmelanina, eu quero ver fêmea que crie filhote também, né? Pelo amor de Deus. Não cria, né? Fica difícil. As minhas aqui, malemar, bota, pô. É foda. É tenso. E se bota, já tem que tirar, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Pessoal, alguém tem mais Beleza. alguma dúvida sobre os Onix aí? Desculpa, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta aí, né? Vamos conversar, Wilson. Quer dizer que pássaro felmelânico cria mais, bota mais, tem mais aptidão materna, essas coisas? É que assim, a felmelanina, ela é um sistema de camuflagem, né, da fêmea, né? Você pode ver que as rolinhas, pardais, aí são tudo
fel melânico, né? Marrom. Certo. Não é fel melanina, mas é marrom, né? É um sistema de camuflagem, né? Você tirando a fel melanina da fêmea ali, ela tende a ficar menos prolífera, viu? Isso com experiência própria. E olha que eu classifiquei no brasileiro muito mais fêmeas cobre mosaica do que machos, né? E sempre tem, eu acho que tem um vídeo do Blasina julgando, não vou me lembrar da cor, tá? Mas o cara, a fêmea de um ficou com mais pontuação que o macho do outro, e o cara perguntou por quê, né? Sendo que de desenho tudo tava tudo igual. Aí o Blasina falou: olha, a quantidade de felmelanina que essa fêmea tem já faz. Não, ele tava dando o anel de ouro pra alguma cor, eu não vou lembrar. Eu acho que é ágata, alguma coisa assim. A quantidade de felmelanina que essa fêmea tem e a quantidade de melanina que esse macho tem são duas coisas diferentes, porque a fêmea sempre vai ter mais felmelanina que o macho, né? E na hora da criação aí eu falo para você que é batata. A fêmea que tem menos felmelanina ali, é claro que a gente tá falando aí num nível já alto, né? Mas a fêmea que tem menos felmelanina vai criar menos mesmo. Isso aí é batata, rapaz. Qualquer cor. Valeu, obrigado, viu? Às vezes a gente passa a vida toda lutando contra isso, né? Mas aí que entra, né, o sistema de ama seca. Você pode ver que esses grandes criadores, o pessoal fala, mas os caras criam só com 10 casais e tal. Mas vai ver se eles vão deixar os 10 casais criar os filhotes. É muito difícil. Eles vão tacar tudo na ama seca ali, porque tá tão fechado consanguineamente ali, tão fechado que a fêmea não cria. Ela ou se bota, ela não vai dar comida. E é assim. Não tem jeito. Certo. Legal. E aí, pessoal? Vamos lá. Conversando. Olha, eu tô chegando lá, hein? Os meus tá mais bonito que esse canário, os meus nevados, hein? Mas aqui é um exemplo do que você falou, Ricardo, ó. Aqui perde bastante melanina na pena longa, né? Perde, ele fica um tom abaixo, bem visível, sabe? Eu tenho um só aqui que ele tá mais próximo, os outros é um tom abaixo, assim, bem visível, no canela mosaico, né? Sim, sim. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Que foi citado aí os mate, né? Sim. Eu vi aquele vídeo lá, cheguei a compartilhar o vídeo aí no grupo, né, da gente, dos mate, né? Lógico, é um canário, na verdade, um cruzamento induzido para que fique o barramento por completo, né? E ele vai ficar no tom intermediário, né? O que eles querem é um Onix talvez mais claro, né? Sem desenho e com barramento, né? Não, Acho que essa que é a ideia. Com barramento. Com barramento. Com barramento. Barramento completo, de dorso, cabeça, asa, tudo, né? Barramento completo com aquela, vai ser um tom abaixo do Onix, né? E acima do opalino, né? Que o opalino seria o azulado. Isso. Então, não Eu tem acho nada que a ver com o exemplo é Mogno, né? Não é nem o Palino. não, vai ficar, acho que o Mogno, acho que, e agora, hein? Ele é abaixo ou acima o Mogno? Não, eu acho que o mate fica acima do Mogno, viu? Acima do Certeza. Mogno. Porque ele não tem. A ideia é de fazer o canário sem desenho, né? Essa que é a ideia. É pelo Então, menos o que eu saquei que eles estão fazendo, né? não, e sem barramento, é isso. Eles querem eles como se fosse, vamos dizer, o pastel, né? Sem barramento. Isso. Seria o borrão com barramento horizontal, né? Isso. Com as barras verticais E bem negro. e bem negro.
E na verdade já tem já exemplares lá super lindo, Deixa eu bonito ver se eu demais. acho aqui, que eu tenho algumas fotos. Pera aí. Pode ir É, falando. naquelas que eu printei lá tinha, né? Eu nem sei se eu tenho mais, acho que apagou. Pera aí que eu tenho, que fácil de achar. Eu escutei falar, foi o Loff, na verdade, que falou daquela outro dia lá na palestra lá, que tá tendo dificuldade com os negros, né? Na linha do mate. Mas nos Canelas e Isabéis está indo bem. Hum, E você vê lá o menino lá da FOB lá falando que ele só fala as 3 linhas, né? Que seriam os clássicos, aí os mosaicos, né? E os ágatas. Ele não fala dos Isabéis na linha Onyx, né? Ah, sim, O, não. É que quando esse cursinho foi feito, ainda não tinha Isabel Onyx, né? estão fazendo, né? Na verdade, né? O Sassá é uma pessoa que deve estar fazendo. Eu não sei se tem mais gente fazendo os Isabéis Onyx aí. Tem. Se eu não me engano, o Bruno do KOF tá fazendo também. O Colombinho, com certeza, né? Colombinho, com certeza. Será que ele tá fazendo? Com certeza. Olha lá, o mate. Canela, né, no caso. Esses print aí. Olha lá. É um borrão, na verdade, É não um tem desenho. borrão. É um borrão. É isso aí. É, é um canário bonito, eu gosto, eu Ah, eu gostei também também. gostei também, cara. Eu acho que poderia ter mais algumas cores aí também, que a gente ia... Eu acho que esse daí tá com mais força de possível aprovação do que o mulato. Com O certeza. mulato Com tá certeza. apagado, o mulato tá com uma politicagem aí por trás aí que não sei. Com Tá certeza. meio sem força nenhuma. Com certeza. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para dizer, para perguntar? Se não, vamos encerrando por aqui, porque ainda preciso tomar um banho e comer alguma coisa, que eu cheguei de serviço e ainda não comi nada. Mas tá aí o Onyx, a gente continua a discussão lá no grupo de estudos. Quem não participa, chama aí no WhatsApp aí que eu adiciono lá, tá, pessoal? Próximo encontro vai ser. Deixa eu olhar aqui. Caramba, vocês falaram hoje, hein? Aqui. Vai ser opalino. Legal. Mutação opalino. Dia 14, segunda-feira que vem. Eu vou tentar trazer um cara que bom aí nos opalino, que ou o Edu ou o Paulo Gobo. Vou tentar trazer aí, que já conversei bastante com eles. Talvez eles topem vir falar com a gente. Beleza? Pessoal, uma boa noite aí para todo mundo. Que Deus abençoe a semana de vocês. Obrigado. Precisando, tamo aí no WhatsApp, só chamar, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau. Beleza, falou.